Olá, sejam bem-vindos ao tutorial de chatbot da plataforma Zap, onde eu vou te ensinar os conceitos básicos para você criar o seu próprio robô de atendimento aí na sua própria plataforma. A princípio, você precisa vir ao menu lateral e selecionar a aba do chatbot e apertar em adicionar. Aqui, colocamos uma descrição do seu chatbot. E você também pode adicionar um número para teste. Dessa forma, você pode testar o chatbot somente no número especificado, assim ele não vai ativar para os seus outros clientes antes de ficar pronto. Lembrando que esse número precisa começar com 55, ter o DDD, que também não pode ter o 9 extra do número brasileiro, precisa estar no formato do WhatsApp. Por enquanto, não vou colocar nenhum. Quando tiver terminado, aperte em salvar. Seu chatbot ficará salvo aqui, e para começar a fazer ele funcionar, você precisa vir aqui no fluxo dele. Existe a versão nova e a versão antiga. Eu vou estar utilizando nesse vídeo a versão nova. Ao iniciar seu chatbot, você já começa com uma etapa de boas-vindas, que nós vamos apertar 2 vezes para editar, e colocar o nome da etapa que a gente preferir. Eu vou colocar como primeira mensagem. Agora, para fazer essa etapa de fato falar algo para o cliente, nós temos uma variedade de opções. Então vamos colocar a primeira opção de enviar uma mensagem. Coloquei a mensagem e perceba que aqui na frente do Olá, eu quero puxar o nome do cliente com o qual o meu chatbot está conversando. Então eu posso vir aqui nas variáveis e selecionar a variável de nome. Dessa forma ela vai puxar o nome do cliente. Mas perceba que esse nome é o nome que o cliente colocou no WhatsApp dele. Se você salva o primeiro nome do cliente na plataforma, você também pode utilizar a variável de primeiro nome. Assim vai puxar o nome que você adicionou na plataforma no campo de primeiro nome, na hora de cadastrar o cliente. Depois disso, vamos adicionar a nossa próxima opção, um pequeno delay, porque eu não quero que uma mensagem seja enviada logo após a outra. Então vou colocar um delay de 3 segundos, e esse delay de 3 segundos vai ser para enviar a nossa próxima mensagem, onde eu vou colocar as opções que o usuário vai poder escolher. Adicionei as 3 opções que o cliente vai poder escolher, e agora nós já podemos fechar essa aba. Agora nós vamos criar uma nova etapa, e vamos nomeá-la como etapa 1. Nessa etapa, o cliente vai chegar nela escolhendo a primeira opção que eu coloquei lá, que é a opção de agendar um horário. Então vamos colocar aqui. Perfeito. Essa é uma mensagem simples para deixar para o nosso cliente caso ele escolha a primeira opção de agendar um horário. Agora nós vamos criar as outras 2 etapas. A etapa onde o cliente escolhe a segunda opção de ir para o financeiro. Perfeito. Uma
mensagem simples para a etapa 2, onde o cliente escolhe falar com o financeiro. E agora vamos para a terceira etapa, onde o cliente resolve falar com uma atendente. Perfeito. Temos as nossas 3 etapas agora. Vamos apertar aqui em salvar para não perdermos nosso progresso atual. Mas olha uma coisa, as nossas 3 etapas não estão conectadas de nenhuma forma, diferente do início e da primeira mensagem que estão conectadas. Como nós podemos fazer essa conexão? Vamos vir aqui na nossa primeira etapa novamente. E vamos ir para a parte de condições, onde a gente vai selecionar uma condição e dependendo do cliente conseguir ou não realizar essa condição, ele vai ser transferido para determinada etapa. Vamos aqui em criar uma nova condição. Se o cliente digitar respostas igual a 1, então se a resposta que o cliente digitar for igual a 1, ele vai ser roteado para a etapa 1. Vamos colocar mais uma condição, onde se o cliente digitar a resposta igual a 2, ele vai para a etapa 2. E uma última condição, onde se ele digitar o número 3, ele vai para a etapa 3. Você também pode usar outros tipos de comparação. Então, se você apenas quer que na resposta que ele der não precisa ser somente 3, mas conter o número 3, aí você coloca contém 3. Se você quer que só dê certo rotear para a etapa 3 se começar falando 3, mas poder falar uma outra coisa depois, você também pode. E você também pode colocar terminar com, o que significa que caso a resposta termine com o número 3, ele vai ser roteado para a etapa 3. No nosso caso, a gente precisa que a resposta seja igual a 3, para a gente ter certeza que ele está selecionando a opção de ir para onde ele quer ir, que é a opção 3. Perceba agora como as nossas etapas estão conectadas. O único problema é que elas estão um pouco bagunçadas, fica um pouco confuso. A gente pode vir aqui no botão de organizar etapas e assim elas vão ficar organizadas automaticamente. Muito mais fácil, não é mesmo? Agora vamos adicionar mais algumas funcionalidades a essas etapas. Eu quero que quando o cliente entre na etapa 1, ele receba uma etiqueta específica. Opa, botão errado. Aqui a etiqueta. Então, caso o cliente entre nessa primeira etapa, caso seja a primeira vez que o cliente esteja conversando comigo, eu quero que ele entre aqui para a etiqueta primeiro contato. Agora, caso ele vá para a etapa 1 de fazer um agendamento, eu quero adicionar uma nota lá no contato dele. E nessa nota deve estar escrito: assim, qualquer um que entrar nesse contato após ele ser atendido pelo chatbot vai saber que ele está procurando um agendamento. Outra opção interessante seria a opção de bloquear o chatbot. Isso significa que sempre que um cliente chegar nessa etapa, o chatbot será bloqueado para ele e ele nunca mais vai ativar esse chatbot. Não é o caso do nosso robô de atendimento, mas pode ser o caso de você querer fazer algum tipo de robô de atendimento que só atenda uma vez, só para os novos clientes. Dessa forma, quando o mesmo cliente voltar, ele não vai ser atendido, por esse mesmo robô. Vamos salvar para não perder o nosso progresso. E agora nós vamos configurar o nosso chatbot. As configurações do chatbot são bem autoexplicativas, mas eu vou explicar algumas aqui que podem ser as mais úteis, como por exemplo essa configuração, se nenhuma resposta esperada for enviada. Ou seja, caso o usuário envie algo que não está de acordo com uma das opções que se espera. No caso do chatbot que eu criei, se espera que ele digite 1, 2 ou 3, e se ele enviar algo fora desse escopo,
ele vai receber uma mensagem. Prontinho. Sempre que o cliente errar a opção, ele vai receber essa mensagem. Mas seria um pouco chato se ele ficasse recebendo essa mensagem toda hora e ficasse errando toda hora. Por isso, vamos descer aqui embaixo no máximo de tentativas do bot. Esse número é quantas vezes o bot vai tentar falar com o cliente e caso o cliente erre o valor esperado da resposta. Eu quero que meu chatbot tente apenas 2 vezes. Se passar de 2 vezes e o cliente ainda tiver errado as opções, eu quero que ele seja transferido para o canal. Mas eu também poderia escolher que ele fosse transferido para algum usuário ou que ele fosse transferido para alguma fila específica. Vamos deixar aqui para ele ser transferido para o canal. Outra função útil é a função de ausência de resposta. Isso significa que caso um cliente mande mensagem, mas não responda mais, o bot vai ter um tempo limite do qual ele vai ficar aguardando a resposta. Isso significa se em 10 minutos ele não responder, o atendimento pelo chatbot vai ser encerrado, e ele pode ou ser transferido para uma fila para ser atendido por uma dessas filas, ou ser direcionado para algum usuário, ou o fluxo pode simplesmente se encerrar e vai recomeçar quando ele mandar outra mensagem, ou ele também pode ser transferido para um canal. Vou escolher a opção de encerrar. Aqui nós também temos a opção de mensagem de ausência, aviso. Isso significa que quando chegar na metade do tempo que o chatbot tiver para esperar a mensagem e o cliente ainda não tiver respondido, ele vai receber uma mensagem que nós vamos colocar aqui. Se mesmo assim o cliente não responder, a gente tem a mensagem de ausência para o encerramento. Prontinho. Agora vamos voltar a essa tela aqui e vamos salvar o nosso progresso. O nosso chatbot está pronto, ele já deve estar funcionando normalmente. Agora basta colocar um número de teste se você quiser testar e em seguida tirar o número de teste e habilitar o seu chatbot na aba dos canais. Você vem aqui no seu canal, colocamos aqui, apertamos no botão da edição do canal e aqui no chatbot nós adicionamos o chatbot que nós criamos, que foi o primeiro contato com o cliente. E apertamos em salvar. Pronto, qualquer um que enviar mensagem já vai receber mensagens nesse chatbot e o chatbot vai respondê-lo de acordo com as opções que o usuário escolheu. Espero ter conseguido sanar as suas dúvidas em relação ao chatbot e espero que tenha conseguido entender para poder criar o seu próprio chatbot agora. Eu te agradeço por ter assistido essa aula. Até a próxima!